Deus permitirá que a desobediência e a idolatria passem sem punição? Como a justiça divina se manifesta em relação ao pecado humano? O pecado pode ser relativizado ou minimizado? Olá, meu nome é Gabriel Ramos e nesse vídeo eu quero compartilhar com você a 18ª pergunta do Catecismo Nova Cidade. Em resposta à pergunta que a gente acabou de fazer, eu quero retomar e fazer uma recapitulação daquilo que a gente vem compartilhando desde o ano passado a respeito desse livro, o Catecismo Nova Cidade. Um catecismo ele tem como objetivo dar os fundamentos, ou introduzir você às principais doutrinas da nossa fé, as principais crenças que precisamos trazer conosco se queremos seguir aquilo que a Palavra de Deus nos ensina a respeito de Deus, do universo, do sentido da nossa vida como seres humanos. E esse é o meu propósito nessa série de vídeos sobre o Catecismo Nova Cidade. Meu desejo é não somente te ensinar aquilo que a Palavra de Deus nos ensina, mas também te encorajar a você buscar conhecer mais a Palavra de Deus, buscar aprender mais a grande história narrada pelas Escrituras e também ser uma ferramenta de auxílio nessa sua jornada, nesse seu processo. Por isso eu te convido, a se inscrever nesse canal, ativar suas notificações e acompanhar os demais vídeos deste canal. Então vamos para a pergunta 18, mas antes de ir diretamente para a pergunta 18, vamos recapitular brevemente, já que nós tivemos um tempo aí sem nos encontrarmos nessa meditação sobre o Catecismo Nova Cidade. Então, recapitulando, nós vimos aqui nessa primeira parte do Catecismo, nós vimos sobre quem Deus é, sobre o propósito da criação, que é para a glória dele. Nós vimos que Deus criou todas as coisas e ao criar todas as coisas, ele estabelece para a sua criação a sua própria vontade, a sua própria lei. E essa vontade de Deus é expressa a partir, por exemplo, dos 10 mandamentos. Então nós percorremos aqui em algumas perguntas os 10 mandamentos, mandamento 1, 2, 3, 4 até o final. E ao final dessa meditação nos 10 mandamentos, nós começamos a perceber que nós somos incapazes de cumprir plenamente esses 10 mandamentos. Nós somos incapazes de obedecer perfeitamente, perpetuamente e pessoalmente a lei de Deus. E ao chegarmos nessa conclusão, nós chegamos à ideia de que nós somos pecadores, de que nós cometemos pecado e de que nós também somos idólatras na raiz do nosso pecado. O pecado consiste em trocar o Deus vivo e verdadeiro por outros deuses, por outros elementos criados por Deus. E aí nós chegamos à pergunta 18. Deus permitirá que nossa desobediência e nossa idolatria passem sem punição? A pergunta aqui do Catecismo, ela tem como pressuposto o seguinte: se nós desobedecemos a Deus, se nós pecamos, isso é uma afronta ao caráter de Deus. E se nós trocamos o Deus vivo e verdadeiro, o sumo bem, por qualquer coisa criada, e isso é a idolatria, será que isso não é passível de castigo, de punição? Não seria justo? E a resposta do Catecismo, a ideia de que se Deus permitirá que passe impunemente o nosso pecado, a resposta do Catecismo é não. Todo pecado é contra a soberania, a santidade e a bondade de Deus, e contra a sua justa lei. E Deus se ira com justiça quando cometemos pecados e os punirá por seu justo juízo, tanto nesta vida como na vindoura. Então o Catecismo ele traz uma resposta completa e eu quero dividir ali algumas partes para que você entenda. Primeira parte, o pecado é uma afronta ao caráter de Deus. Então o Catecismo começa dizendo não, ou seja, Deus não permitirá que o nosso pecado, que a nossa desobediência, a nossa idolatria passem sem punição. E por que ele não permitirá que passe impune? Primeiro, porque todo pecado é contra a soberania, a santidade, a bondade de Deus e também é contra a sua justa lei. Ou seja, a primeira coisa que o autor do Catecismo aponta é para alguns aspectos, alguns atributos de Deus que são ofendidos, que são afrontados, que são atacados quando nós pecamos. Porque a ideia de pecado e de desobediência a Deus
É a ideia de autonomia, de que eu posso viver a vida do meu jeito, de que eu decido para mim mesmo qual é a lei que deve reger a minha vida. Ao cometer um pecado, ou ao viver em pecado, eu estou afrontando, em primeiro lugar, a soberania de Deus. Deus é o rei do universo, é o dono de todas as coisas, inclusive Ele é o rei da minha vida, Ele governa a minha vida e eu pertenço a Ele porque Ele me criou. E ao pecar contra Ele, eu estou negando a sua soberania e o seu direito sobre mim. E isso é pecado, isso é grave, isso é passível de punição. Porque imagina você, se eu sou dono de algo, eu tenho todos os direitos de usufruir daquele bem. Se Deus me criou, Ele é o meu dono. E eu devo viver conforme Ele quer que eu viva. Não só porque Ele deseja assim, porque é uma vontade arbitrária de Deus, mas porque quando eu vivo segundo a sua vontade, sendo Ele o meu Criador, eu desfruto da vida para a qual eu fui criado para viver, o propósito pelo qual fui criado para viver, e nisso eu encontro realização, propósito. Por isso que a gente diz também que ao pecar contra Deus, nós também afrontamos a sua santidade. Deus é santo, Deus é puro, Deus é perfeito, e Ele não se contamina com o mal, Ele não pode contemplar o mal. E ao pecarmos contra Deus, nós contaminamos toda a sua boa criação, toda a criação que foi criada para refletir a glória de Deus, nós mesmos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, conforme a sua imagem, nós nos contaminamos com o mal, nós pecamos e corrompemos essa imagem de Deus em nós. Isso é uma afronta à santidade de Deus. Terceiro, é uma afronta à bondade de Deus. Como eu disse, se Deus nos criou para desfrutarmos do nosso propósito como criaturas de Deus, e nesse propósito iríamos encontrar felicidade, quando nós pecamos, nós destruímos aquilo que Deus criou, nós mesmos. Nós contrariamos a palavra de Deus ao criar todas as coisas, de dizer isto é bom, isto é bom, isto é bom, isso é bom porque funciona segundo a sua vontade. E na medida em que nós contrariamos a vontade de Deus, em que nós deturpamos a sua criação, a começar por nós mesmos, nós estamos indo ao contrário da bondade de Deus, indo ao contrário do bem que Deus quer para a sua boa criação. Em quarto, ainda nesse ponto, nós contrariamos também a sua justa lei. A justiça de Deus, ela é revelada também na sua vontade. A sua vontade, ela é justa. Deus deseja que nós também andemos em justiça. E quando nós desobedecemos a Deus, nós contrariamos também a sua justa lei. Por isso que quando nós lemos a lei de Deus, como nós aprendemos aqui nas outras perguntas do catecismo, nós somos confrontados com a nossa injustiça. Há uma profunda convicção de pecado, uma reação direta da nossa consciência à santidade de Deus. Nós vemos isso em diversos textos, eu não vou me alongar aqui, mas confira depois, Êxodo capítulo 34, versículos 6 a 7, Deus, ao se revelar, Ele se revela como alguém, sim, compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor e fidelidade, mas também como alguém que não deixa de punir o culpado. Em Isaías capítulo 6, versículo 3 em diante, quando nós vemos a visão que Isaías tem no ano da morte do rei Urias, em que ele, ao contemplar o Senhor, Uzias, né? Agora eu não me recordo. Mas quando ele contempla a Deus, ele vê serafins dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E ao contemplar a glória de Deus, ele tem a convicção do seu próprio pecado. Ai de mim, estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Em Provérbios 24, versículo 12, nós vemos que Deus é aquele que retribui a cada um segundo o seu procedimento, segundo as suas obras. Em Atos, capítulo 17, versículo 31, o apóstolo Paulo, ao falar aos atenienses, ele diz que um dia, Deus estabeleceu que um dia iria julgar o mundo com justiça. E existem vários outros textos que trazem essa ideia de que Deus irá punir, irá julgar o mundo com justa medida de acordo com o que foi feito. Ou seja, Deus não deixará passar impune.
Segundo ponto, né, a gente já viu que o pecado humano ele é uma afronta ao caráter de Deus, à soberania, à santidade, à bondade e à justiça de Deus. Mas também a ira de Deus a ira de Deus contra o pecado é justa. Nós muitas vezes tratamos esse aspecto de Deus, que é a ira de Deus, como se fosse um absurdo, ainda mais na cultura que nós vivemos hoje. Como Deus pode se irar, como Deus de amor pode irar. Mas na verdade, a ira de Deus, ela também é uma manifestação do amor de Deus. A ira de Deus, ela é justa, e ela é justa porque ela pune aquele que é pecador, aquele que destrói a boa criação de Deus, aquele que ataca, que é violento com outro semelhante a ele. Então, quando nós olhamos para o pecado, nós precisamos ver o pecado como uma ação deliberada do ser humano de, ao contrariar a vontade de Deus, destruir a boa criação de Deus. E isso é mal. E contra a maldade, Deus é justo. A ira de Deus é uma verdade revelada em todo o Novo Testamento, em todo o Antigo Testamento, em toda a palavra de Deus. Quando nós olhamos em especial para os profetas, nós vemos o tempo inteiro os profetas anunciando o juízo de Deus contra o povo de Israel e contra as nações ao redor de Israel, porque tanto as nações estrangeiras quanto Israel descumpriram a lei de Deus, contrariaram a lei de Deus. No Novo Testamento nós também vemos isso. Às vezes é feito um contraste malicioso e falacioso em relação ao Novo Testamento e ao Antigo Testamento, como se o Deus do Antigo Testamento fosse um Deus de ira e o do Novo um Deus de graça. E como se a graça de Deus não se manifestasse no Antigo Testamento, e como se a ira de Deus também não aparecesse no Novo. Isso é mentira. Na verdade, graça e ira não estão em oposição. Para desfrutarmos da graça de Deus, precisamos entender a ira de Deus que estava apontada contra nós pelo nosso pecado. E aí sim, nós desfrutamos da graça de Deus manifesta em Cristo Jesus, que o próprio apóstolo Paulo diz em Gálatas, que é esse Jesus que nos livra da ira vindoura. Ou seja, nós experimentamos da graça quando nós experimentamos da justiça de Deus que manifesta em Jesus, nos livra da ira vindoura. Ou seja, a ira não está anulada aqui. Portanto, no Novo Testamento nós vemos os evangelhos, por exemplo, Jesus ensinando sobre o inferno como um estado de condenação eterna dos ímpios. Nós vemos também nas epístolas diversas vezes falar sobre a ira de Deus. O próprio Jesus diz em João 3,16 que o Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Mas a continuação é a seguinte: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E mais à frente, o próprio Jesus diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Jesus em momento nenhum nega a realidade da ira de Deus. Em Romanos 1,18 diz: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens. No Salmo 90, versículos 7 a 8, somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conhece as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Ou seja, a iniquidade, o pecado, a impiedade, a injustiça suscitam em Deus a ira. E essa ira é justa, porque Deus nos criou com um propósito, e o pecado é o descumprimento desse propósito. E em terceiro e último lugar, a ira de Deus será revelada plenamente na era vindoura. Deus pode sim suprimir a manifestação da sua ira no presente momento, mas haverá um dia em que de forma inevitável a ira de Deus será manifesta. E somente aqueles que estiverem em Cristo, abraçados, acolhidos por Cristo, porque creram nele, poderão escapar da ira, porque ele próprio já experimentou o castigo pelo nosso pecado em nosso lugar. Mas isso é algo que a gente vai aprender mais à frente em outras perguntas do catecismo. O
que é importante a gente saber aqui nesse ponto é que o catecismo, a resposta nessa pergunta 18, finaliza da seguinte forma: e os punirá por seu justo juízo, tanto nesta vida como na vindoura. Ou seja, essas palavras, justo juízo, julgamento, punição, retribuição, elas aparecem na Escritura. E quando nós falamos sobre esse atributo de Deus, da justiça, nós entendemos que a justiça de Deus ela é eterna, como o próprio ser de Deus. Ou seja, a justiça de Deus não irá finalizar nesse momento da história, mas alcançará também a eternidade, se manifestará na eternidade contra aqueles que não se renderem ao senhorio de Cristo. Não é à toa que Jesus, quando vai falar no seu sermão escatológico, o sermão profético sobre a sua vinda, nas 3 parábolas que ele menciona, ele fala sobre o juízo de Deus na volta de Jesus, seja na parábola das 10 virgens, seja na parábola agora a segunda eu esqueci, né? Mas a terceira é dos bodes e dos cordeiros. Nas 3 ele menciona, capítulo 25 de Mateus, depois vocês confiram, ele menciona um fogo eterno, ele menciona uma condenação, um castigo eterno àqueles que não estiverem preparados para a sua volta, aqueles que não creram nele, ou aqueles que não obedeceram, que não desfrutaram de boas obras, que acompanham como fruto aqueles que pertencem a Deus. Então, é uma realidade. A ira de Deus é uma realidade revelada na Escritura e experimentada também nas nossas vidas quando nós pecamos contra Deus. A diferença do Evangelho é que não apenas ele apresenta a ira de Deus, mas também o amor e a graça de Deus que são encontrados na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Há escape para a ira de Deus. Deus não permanece irado constantemente contra nós, mas ele provê um caminho de salvação para que a sua ira não nos alcance. E isso nós vamos ver nas próximas perguntas. E eu gostaria só de dar um spoiler, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 9, versículo 10. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Seja a ira nesse momento presente, ou a ira de Deus do futuro, a vindoura, em Jesus nós temos o livramento dela. Se você gostou desse vídeo, gostou dessa reflexão que a gente trouxe aqui a partir do Catecismo Nova Cidade, eu te convido a curtir esse vídeo, a compartilhar com mais alguém que também precisa ouvir da Palavra de Deus, deixar aqui nos comentários o que Deus falou ao seu coração a partir dessa reflexão, e também te convido a comprar o Catecismo Nova Cidade através do nosso link aqui na Amazon, que assim você também estará fortalecendo o nosso canal e vai poder acompanhar as demais perguntas, que são 52 perguntas ao total do Catecismo Nova Cidade. No mais, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.